próprio Espiritismo, ele fala muito que a Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas para se tornar um mundo de regeneração espiritual. Nos deixa bem claro que nós ainda vivemos num mundo de dor e sofrimento, de karmas, mas que em breve nós vamos entrar num mundo de consciência espiritual e vamos evoluir através do bem, da harmonia, do progresso, do conhecimento e do entendimento espiritual. Então, vejam que o que nós estamos fazendo aqui é buscar já ingressar nesse novo mundo. Mas lá fora, a grande multidão, a grande maioria, ainda se encontra completamente alienada desse processo. Agora nós vamos então entrar nessa concepção do universalismo crístico, vocês verem como isso é importante para a gente despertar mais pessoas. Porque qual é a finalidade que nós temos? Nós estamos aqui para quê? Para fazer as pessoas aceitarem as nossas crenças ou provocar um despertar no que realmente importa? O que realmente importa para evoluirmos? Adquirir valores, nos tornarmos pessoas melhores. Não interessa se a gente crê na religião A ou na religião B. Não interessa se a gente acredita na reencarnação ou não acredita. Não interessa se a gente acredita no karma ou não acredita. Interessa que nos tornemos pessoas melhores, que aprendamos a amar os nossos semelhantes, respeitar, sermos mais tolerantes, mais generosos, termos um coração que perdoa, que respeita, ou seja, nós temos que construir harmonia. Então, por que nós vamos ficar discutindo em cima de crenças? Por que existem tantas religiões? Por que esse conflito? Por que a verdade não surge de forma única e absoluta? Porque Deus revelou a sua mensagem aos mais diversos povos, nas mais diversas épocas, de acordo com a sua compreensão e seu adiantamento espiritual. Então, nós temos diversos momentos em que surgiram na história de nossa humanidade grandes mestres. Jesus, entre os cristãos, Moisés entre os judeus, Krishna entre os indianos, Buda, Confúcio, Hermes, Akenaton, Antúlio na antiga Atlântida. E esses grandes mestres trouxeram a verdade divina de acordo com a capacidade de compreensão daquele povo e daquela época, associado aos costumes e à cultura de cada povo. Então, nós vemos que somente em Deus está a verdade absoluta. Mas nós ainda não temos capacidade de vê-la com plena clareza. Então, verdades relativas, de acordo com a nossa capacidade de compreensão... Ficou bravo comigo? Daí são revelados de acordo com o avanço e a capacidade evolutiva de cada época. Por exemplo, Moisés nos trouxe um Deus guerreiro, Jeová, um Deus vingativo, que punia os seus inimigos, que matava, que arrebentava e fazia um monte de horrores. As pessoas dizem, mas como esse Deus vingativo e justiceiro pode ser o mesmo Deus de Jesus, que era amor, paz, perdão, tolerância? Como pode ter tanta diferença? Que naquela época Moisés estava libertando o povo hebreu da escravidão no Egito e estavam peregrinando pelo deserto e eles precisavam criar uma identidade de um povo forte, um povo guerreiro, para não se tornar novamente escravo. Então Moisés mostrou os valores essenciais dos 10 mandamentos e ao mesmo tempo criou uma ideia de um Deus que tinha essa personalidade para que o seu povo criasse uma identidade forte e se tornasse uma nação independente. Com o passar dos séculos, com a chegada de Jesus, ele trouxe uma nova revelação, porque a humanidade já estava mais evoluída. E assim sistematicamente com todas as religiões. Elas surgem para trazer uma compreensão de Deus no momento específico da evolução de cada povo, de cada época, de cada costume. Então nós pegarmos a Bíblia e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e qualquer coisa que se mude uma vírgula de lá é uma heresia, ou então se falar qualquer coisa que difere da Bíblia é coisa do demônio, é coisa absurda, é um contrassenso. É um livro que foi escrito há 3.000 anos atrás e que não atende mais o estágio evolutivo que nós encontramos. Nós temos que remodelar a compreensão espiritual para chegar na compreensão dos dias de hoje, porque muitos dos ensinamentos são de costume, de povo. Por exemplo, Moisés dizia que o povo não podia comer carne de porco, só carne de gado. Sabem por quê? Porque o porco come alimento que a gente come, milho,
alface, outras coisas mais. O gado come só capim. Era uma medida necessária para que não fosse desperdiçado alimento. A questão da circuncisão do pênis dos meninos recém-nascidos. Por uma questão de higiene, porque eles estavam em meio ao deserto, com escassez de água, então precisavam tomar medidas de higiene que hoje em dia são completamente desnecessárias. E esses rituais foram se mantendo com o passar do tempo, mas que não refletem a natureza do conceito dos ensinamentos espirituais. Os 10 mandamentos, sim. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus, não matarás, não mentirás, não roubarás a mulher do próximo. Esses, sim, são conceitos espirituais e eternos. Então, a verdade absoluta é aquela total de Deus que ainda estamos buscando entendê-la. E as religiões têm verdades relativas e por isso nós temos que aceitar, analisar, mas não de forma cega. Bom, pessoal, então agora a gente está entrando numa mudança de paradigma. Nós estamos entrando numa nova era. A visão de espiritualidade está mudando radicalmente, como tudo está mudando. Vocês se lembram que na Idade Média, lembram sim, vocês estavam encarnados lá, né? Nós passamos 1000 anos dentro de um sistema feudalista, onde existiam suzeranos, vassalos e a grande plebe que vivia em torno dos castelos na Europa antiga, e nada mudava. Por 1000 anos, tudo seguiu o mesmo modelo de estrutura social, tecnológica, humana. Hoje em dia, de 5 em 5 anos, tudo muda. Mudam as tecnologias, mudam a compreensão das coisas, mudam os modelos econômicos. Quem trabalha, que nem eu, com tecnologia da informação, sabe que não tem um software que aguente mais do que 6 meses, quando vê já tem mais um outro que substitui, e assim por diante. Ou seja, o crescimento e o desenvolvimento humano, o seu avanço, está sendo fantástico. No campo filosófico também. E naturalmente que com esse derramamento de informação, hoje em dia os nossos filhos e netos com 10 anos de idade sabem mais do que nós quando tínhamos 20, de tanta informação que eles absorvem via internet. Eles não têm sabedoria e conhecimento, mas eles têm informação. Então isso está se difundindo de uma forma que está criando adultos cada vez mais reflexivos e cada vez mais questionadores. E se nós chegarmos com as religiões do passado que impunham regras impostas e dogmas e diziam que é assim porque Deus quis e não vamos discutir porque é um absurdo questionar Deus, nós vamos perder os nossos filhos e netos, porque eles não vão ser religiosos e vão se tornar ateus. O que nós temos que fazer hoje em dia é entrar na consciência da nova era, que é buscar espiritualidade. Uma busca individual de respostas, estimulá-los a buscar o entendimento espiritual, as respostas em todas as religiões e crenças. O Espiritismo e as religiões orientais, com a reencarnação do Espírito, abriram uma porta para um grande número de respostas e entendimentos dos males pelos quais vivemos. Então, existem muitas coisas que podem ser explicadas e entendidas. Agora, claro que a questão de aceitação é de cada um, mas mais do que nunca as novas gerações são reflexivas, eles perguntam desde criança tudo, com 5 anos de idade eles querem saber qual é o último número que existe, onde é que é o fim do universo, aquela coisa toda, que são perguntas de difícil explicação, e nós, como não estamos acostumados a filosofar e a pensar, ficamos perdidos. Então, mais do que nunca, a gente tem que mudar esse modelo, nós temos que entrar no modelo de desenvolvimento da busca de respostas, de filosofar, e não de aceitar tudo enlatado e pronto. Então, como vocês estão vendo ali, o que nós estamos precisando, né? Uma nova humanidade está surgindo, e a gente precisa de um modelo cada vez mais abrangente para compreender a espiritualidade. Senão nós vamos entrar num grave problema. E vocês já devem ter percebido isso. No século XX, lá pelos anos 50, a religião tinha força ainda. O pessoal que é mais antigo sabe, eu não sou tão antigo, então não vivi essa época, né? Mas, antigamente, as religiões tinham força, as pessoas seguiam elas porque entendiam na religião que realmente teria um plano espiritual, que teria Deus, que teria o inferno, o que seja. Acreditavam nisso. As novas gerações estão explicando tudo através da ciência, tecnologia. A gente entrou numa zona de conforto. Zona de conforto é algo preocupante, porque povos, quando estão passando uma necessidade econômica, eles se agarram mais a Deus. O Brasil está se desenvolvendo de uma forma toda que todo mundo está tendo luxo e conforto.
Está se tendo um desenvolvimento cada vez maior e as pessoas, quando estão no conforto, esquecem Deus. Elas só procuram Deus quando estão passando necessidade ou estão com alguma doença. Então nós estamos cada vez mais nos distanciando de Deus. As pessoas só querem consumir, comprar, aproveitar a vida, curtir, e estão se desligando das religiões, cada vez mais. E está abrindo um grande vazio no desenvolvimento de valores humanos e espirituais para as pessoas terem atitudes dignas e corretas na convivência social. Muitas pessoas da nova geração estão se tornando egoístas, só pensam em si mesmo e atender os seus interesses. Porque aquela catequese que se fazia, a primeira comunhão, a evangelização, aquelas coisas básicas de formação de nossas crianças, estão sendo relegadas a um segundo plano. E você sabe que a formação do caráter de uma pessoa inicia-se do 0 aos 7 anos. Aos 7 anos, a criança centraliza o seu perispírito e a partir daí ela começa a viver o seu caráter, a sua formação de caráter. E do 0 aos 7 anos, o que nossas crianças estão vendo? É videogames violentos, é internet livre, vendo somente coisas de interesse suspeito. Os pais estimulam o consumo, porque os pais são consumistas e só pensam em interesses materiais. Ninguém conversa com seus filhos sobre valores. A escola já esqueceu disso há muito tempo. Esse é um dos grandes projetos do universalismo crístico, resgatar na escola o estudo da filosofia e de espiritualidade, para que valores humanos sejam percebidos e desenvolvidos nas crianças. O que nos adianta grandes técnicos que estudam matemática, física, química, português, se eles têm um coração de pedra e indiferente? Se não tem ninguém na escola que ensine eles a respeitar, a amar, a compreender os seus semelhantes? Isso tem que ser resgatado e devolvido à nossa escola. Então nós precisamos, para ocupar esse espaço que se abriu, ou seja, as religiões perderam força. Nós, antigos, ainda estamos ligados a ela, mas a nova geração não. Nós precisamos ocupar esse espaço, esse vazio que se criou, antes que a gente gere uma nova geração completamente distanciada de Deus e dos bons valores e pensando somente em seus interesses. Então, é por isso que a gente desenvolveu o conceito, a concepção do universalismo crístico, que seria uma consciência espiritual para o terceiro milênio que traga, através de uma linguagem moderna e atual, conceitos espirituais que façam as novas gerações ficarem instigados por essa busca de espiritualidade, de compreensão, e assim adquiram esses valores que estão se perdendo. E o que seria esse nome complicado, né? Universalismo crístico? Universalismo porque é uma unificação dos princípios religiosos através de uma avaliação sistemática de suas crenças, absorvendo o que realmente é útil e espiritualiza, e se libertando dos dogmas e rituais, como eu falei anteriormente. A regra áurea, a lei principal de todas as religiões, qual é? Ama teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. Segundo Jesus, resume toda a lei e todos os profetas. Ou seja, podem procurar nas principais religiões do mundo. Todas elas, em essência, vão ensinar isso. Ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. Se vocês analisarem essa fórmula, ela resolve todos os problemas de nossa vida no aspecto evolutivo. O amor é a principal das virtudes. Todas as demais virtudes orbitam em torno do amor. Se nós não tivermos amor, não seremos compreensivos, tolerantes, amáveis, benevolentes, generosos. Ou seja, o amor é a essência disso tudo. Então temos que aprender a amar os nossos semelhantes como amamos a nós mesmos. Às vezes nem nós amamos, né? Então ainda tem que resgatar algo que vem mais lá do fundo, né? E não fazer o próximo que não gostaria que te fizessem, ou seja, ter a análise de se colocar no lugar da nossa vítima e ver assim, se eu estivesse no lugar dessa pessoa que vai sofrer a ação que eu estou imputando, eu gostaria que fosse feito isso comigo? Essa é uma forma ideal de pesar o nível da ação que nós estamos executando. Às vezes a gente pensa, será que eu fizer isso vai ser uma coisa errada? Se coloca no lugar de quem for levar o prejuízo e a pancada daquilo que a gente está fazendo
e ver se gostaria de estar no lugar. Então é uma fórmula, é uma bússola que nos mostra um norte. Então a gente usa esse termo universalismo crístico com o objetivo de pegar essa essência de todas as religiões e os ensinamentos delas que nos levam a essa compreensão e se libertar daquele, de certa forma, aquele escravagismo que a gente tinha das religiões de eu sou dessa religião, não posso nem olhar para outra. Não, as religiões são instrumentos, elas são meios que nos levam até Deus. Nós não temos que ser escravos das religiões, controlados por religiões. Elas estão aqui para nos servir e não nós para servir a elas. Então, analisar todos esses ensinamentos espirituais e assim começar a construir o nosso modelo de espiritualidade. Eu posso ser espírita e ir na igreja católica, assistir uma missa sem problema nenhum. Se os dois locais me trazem benefícios para o meu crescimento interior, qual é o problema disso? Elas estão aqui para me servir, as religiões. Eu não sou escravo de nenhuma delas que tem que seguir de cabresto o que nos mandam. Mas sim nós entrando em cada uma delas, observando que cada uma delas e tirar o que há de melhor proveito para nós. Tranquilo, pessoal? Todo mundo acordadinho? Depois eu conto umas histórias para vocês. Sempre tem uma historinha bacana, que é aquela que grava, assim, que fica no fundo da alma, que diverte. Porque é um tema realmente complexo, mas como é difícil eu vir aqui nessa região de Brasília uma vez por ano, espero que vocês aguentem uma palestra de 1h30, assim. Tem bastante informação, mas vale a pena. Então, por que esse nome? Universalismo crístico. Universalismo porque abriga a sabedoria de todas as religiões, como vocês estão carecas de saber. E crístico porque reúne a mensagem de todos os médiuns do Cristo. Antúlio, Hermes, Zoroastro, Krishna, Moisés, Buda, Confúcio, Maomé, Jesus, entre outros. Mas veja o que eu estou dizendo, porque reúne a mensagem de todos os médiuns do Cristo. Mas Jesus não é o Cristo? Não, Jesus não é o Cristo. Esse é um tema polêmico, que está dentro de uma compreensão de crença, obviamente, mas é o que os mentores espirituais nos trazem. Na verdade, o que nós entendemos por Cristo é o Logos planetário, é a alma do planeta. Vocês devem ter ouvido falar como Gaia, ou seja, é um espírito da classe dos arcanjos que não tem corpo perispiritual, ou seja, um espírito de evolução milenar, que reencarna no planeta, ou seja, tem um espírito que vive no planeta, é a alma da Terra. Se essa alma desencarnar, toda a natureza morre. O planeta para de girar, os ventos, as correntes oceânicas, tudo morre. É ele que dá vida ao planeta, ele é um representante direto de Deus na Terra. E ele então, como não poderia reencarnar num corpo físico para trazer a mensagem, ele mandou vários espíritos da classe dos anjos, que são esses grandes mestres, e mediunizou-os. Todos esses espíritos foram médiuns da alma planetária para trazer a mensagem crística para a Terra. Então, por isso que todas as religiões, em essência, dizem a mesma coisa, porque foram inspirados por essa alma crística que nós chamamos de Cristo, de Logos ou de Gaia. E então, trouxe essa mensagem. Então, nós vemos hoje em dia que a mensagem do amor crístico já venceu na Terra. Todos os povos do planeta já receberam essa mensagem. Nós, do mundo cristão, através de Jesus, os islâmicos, através de Maomé, os indianos, através de Krishna, o pessoal do Oriente, com Buda, e outros tantos que vieram até nós para trazer essa grande mensagem. Então, nós percebemos que as lutas entre cristãos e muçulmanos nas cruzadas pela Terra Santa era uma luta entre irmãos que defendiam a mesma mensagem em essência, mas estavam brigando por questões culturais. Ou seja, somos todos irmãos e todos nós já recebemos a mensagem crística, só que ainda discutimos crenças. Crenças são apenas formas de compreender uma verdade. E então, se vocês forem ver bem assim, existem os fatos, que são as coisas incontestáveis como são, e as crenças. As crenças é a forma como a gente enxerga aquela realidade. Mas muitas vezes são só verdades relativas que não nos levam realmente a um crescimento. E o fato em si, o que é? Ama teu próximo como a ti mesmo.
Agora, se nós vamos acreditar naquilo ou naquela outra, aquela questão daquele profeta, são apenas crenças, como eu falei antes, reencarnação, karma, Espírito Santo, ou seja o que for, não é o que realmente nos espiritualiza. Então, universalismo crístico, porque se a gente falasse universalismo cristão, eu estaria falando só da mensagem de Jesus, mas crístico porque traz a mensagem de todos os mestres da humanidade terrena e mostra que aí se fechou o ciclo, ou seja, a mensagem de Deus já chegou a todos nós. E vocês sabem, né, que se a gente cometer um crime aqui, alguém assassinar alguém, e chegar na frente de um juiz da vida humana e dizer, olha, eu não sabia que não podia matar, daí o juiz vai dizer que nós não podemos alegar o desconhecimento da lei, mesmo que não tenhamos estudado ela. Da mesma forma, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente não vai poder dizer assim, mas eu não sabia que não podia viver dessa forma, cometer essas atitudes. Daí eles vão nos dizer assim, a mensagem crística foi levada a todos os povos do planeta. Em qualquer região, em qualquer povo que tu tenha vivido, foi trazida a mensagem crística. Tu não pode alegar desconhecimento dela. Então, nós somos responsáveis porque sempre recebemos essa mensagem de que existe um Deus, de que existe um caminho, que existem regras de conduta, de elevação, de valores que nós temos que respeitar, porque isso cada um vai receber de acordo com as suas obras e com o seu plantio. Então, jamais poderemos alegar que, eu não sabia que eu não podia cometer essas atitudes negativas. Não, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos.